Olá, seguidores do canal. O assunto do vídeo de hoje é sobre TDAH em adultos. Vamos conhecer o diagnóstico e como lidar com os sintomas. Especialistas explicam como o diagnóstico tardio pode prejudicar o convívio social e a saúde dos pacientes. Durante muito tempo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, foi considerado uma condição que afetava apenas as crianças. No entanto, com o avanço das pesquisas sobre o tema, atualmente já se sabe que também é possível uma pessoa na fase adulta ser diagnosticada com o distúrbio. Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a ABDA, cerca de 2 milhões de pessoas possuem TDAH só no Brasil, mas muitas delas nem sabem que têm o transtorno. Isso porque, devido à imaturidade do assunto, os sinais do transtorno na fase adulta podem ser facilmente confundidos com outros transtornos. O adulto com TDAH é a criança que não foi acompanhada ou devidamente diagnosticada. Quando adulto, devido à urgência e aceleração da vida, a tendência é que o transtorno fique mais evidente e provoque ainda mais limitações ao indivíduo. O que é o TDAH? Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como um transtorno neurobiológico, o TDAH é um transtorno que causa mudanças na região frontal do cérebro, ou seja, altera a conexão entre o corpo humano e as funções cerebrais desempenhadas por esta área da mente. Para definir as causas do TDAH, é preciso fazer uma investigação completa, de forma individualizada. Cada caso é um caso. No entanto, as causas mais comuns estão relacionadas a algumas pequenas alterações na região frontal do cérebro, que controla ou inibe os comportamentos inadequados e amplifica nossa capacidade de prestar atenção, memorizar, ter autocontrole, ser organizado e planejar. Explica a psicanalista. Tipos de TDAH. Atualmente, existem 3 tipos de TDAH reconhecidos pela ciência, e cada um deles é caracterizado por um conjunto de comportamentos e sintomas. A doutora Andréa Ladislau explica. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O indivíduo pode apresentar dificuldade para se concentrar, ter foco e finalizar tarefas. Essa condição pode afetar o desempenho acadêmico e profissional dos pacientes. TDAH hiperativo do impulsivo. Neste caso, a pessoa sente a necessidade de se movimentar o tempo todo e costuma ficar inquieta. Ao estar sentada, a pessoa fica movimentando as pernas a todo segundo, sem controle de suas ações, ou, pelo menos, sem a consciência dessa ação. A impulsividade também é muito frequente, tanto que esse indivíduo tem uma forte tendência a se inquietar e interromper falas, por pura ansiedade. Explica a profissional. TDAH misto combinado, junção da desatenção com a hiperatividade e a impulsividade. Aqui, o paciente apresenta todos os sintomas dos 2 tipos de TDAH anteriores ao mesmo tempo. Sintomas do TDAH em adultos. Conforme a especialista, o conjunto de sintomas do transtorno é extenso e pode variar de pessoa para pessoa. Portanto, nem todos os pacientes com TDAH têm os mesmos sintomas, mas, entre os adultos, os mais comuns são desatenção, problema de organização e planejamento, procrastinação, déficit de memória, inquietação interna, dificuldade para relaxar, começar várias coisas e parar no meio, dificuldade para gerenciar emoções e tomar decisões, repetir erros frequentemente, resistência à interação. Na fase adulta, os sintomas ficam mais perceptíveis, até mesmo porque somos seres sociais e, desta forma, estamos nos relacionando a todo momento, o que faz com que atitudes e comportamentos desconexos fiquem mais evidentes aos olhos do outro, gerando os desconfortos. E, se não os tratar, podem se intensificar cada vez mais. Explica a doutora Andréa Ladislau. Diagnóstico em adultos. Apesar de o diagnóstico em adultos ser diferente do realizado com crianças, devido à intensidade dos sintomas, causada pelo diagnóstico tardio, nesta fase, também é importante estar atento aos hábitos que são recorrentes e estão afetando a vida cotidiana.
Isso ajuda a identificar o transtorno e evitar que os sintomas se agravem. O TDAH não é o fim do mundo. Estando consciente dos pontos fracos, dos pontos fortes, do que é um hábito indesejado, ou mesmo, fora de controle, é possível criar estratégias para minimizar os impactos e seguir uma vida mais saudável. O ponto é reconhecer hábitos, atitudes e comportamentos que o limitam. Declara a psicanalista. Quanto ao fato de alguns adultos já terem realizado exames quando crianças e não obterem nenhum resultado de TDAH, mas na fase adulta serem diagnosticados com o transtorno, a especialista explica que o fato pode estar relacionado à intensidade do transtorno. Cada caso é um caso e precisa ser investigado, porém, a explicação pode estar no fato de que, na infância, os sintomas eram muito leves, ao ponto de serem imperceptíveis ou mesmo não apresentarem limitações que dificultaram o dia a dia do indivíduo. Evidencia a doutora Andréa Ladislau, que expõe existir outra possibilidade, a de outras comorbidades terem se sobressaído em relação ao TDAH. Tratamento para TDAH em adultos. O tratamento para o transtorno é indicado mediante o prévio diagnóstico de um profissional. Este é realizado a partir de uma profunda análise do estilo de vida do paciente, pois existem diversos mecanismos para combater os efeitos da condição e melhorar a adequação dos hábitos. Entre alguns deles, a doutora Andréa Ladislau cita: praticar exercícios regularmente, ter uma boa higiene do sono, alimentar-se de forma saudável, criar os próprios espaços para atividades, o que fará com que se sinta seguro e evite dispersões, planejar-se com agendas e listas organizadoras de atividades, trabalhar a memória com jogos específicos que também auxiliam a desenvolver o foco e as habilidades cognitivas. Tomar cuidado para não se envolver em várias atividades ao mesmo tempo e sempre concluir o que iniciou. A terapia, tanto para os adultos quanto para as crianças, é fundamental, exatamente para identificar quais os déficits são mais recorrentes e definir a conduta de tratamento. Se a intensidade e o número de sintomas associados forem mais elevados, o profissional especializado poderá desenvolver, com o paciente, alguns mecanismos de apoio para auxiliar a vencer suas limitações diárias. Diz a especialista. Consequências da falta de tratamento. Tratar o TDAH é importante para manter o bem-estar do indivíduo e o convívio social, uma vez que boa parte dos sintomas causados pelo transtorno alteram as suas ações e, quando não reconhecidos, geram outros obstáculos. Isso porque a pessoa pode, muitas das vezes, se sentir culpada por não entender as próprias atitudes. As consequências do TDAH em idade avançada, quando não tratado, estão associadas aos outros sintomas que a condição pode trazer, como depressão, pânico, fobia social, alterações severas de humor, distúrbios alimentares, perda severa da memória, esquecimentos, entre outros. Conclui a doutora Andréa Ladislau. Quer aprender mais sobre o TDAH e como enfrentar seus desafios? Inscreva-se agora mesmo no nosso canal no YouTube e acompanhe nossos conteúdos exclusivos sobre o assunto. Juntos, podemos aprender a lidar com o TDAH e viver uma vida plena e produtiva. Curta, siga e compartilha. Aproveite para inscrever-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima Neurodicas!